Um desafio não deve te intimidar. Um problema não deve te amedrontar, porque você não está sozinho. A Bíblia diz claramente em Êxodo, capítulo 14, versículo 14, o Senhor lutará por você e você manterá sua paz. Todo desafio é uma oportunidade para você ver Deus lutando por você. Embora nem sempre seja fácil, embora nem sempre seja agradável, é necessário se você quer experimentar a poderosa mão do Senhor agindo. Veja, todo grande ato de Deus quase sempre começou com um problema. Então, aqui está o meu conselho para você. Não ore sempre para que seus problemas desapareçam. Comece a orar para que o Senhor se revele no meio dos seus problemas. Não ore sempre para que seus desafios desapareçam. Comece a orar para que o Senhor te fortaleça para superar esse desafio. Eu te encorajo a começar a ver seus problemas como oportunidades. Comece a ver a luta diante de você como uma oportunidade de ver Deus agir de maneira poderosa. Talvez você esteja em uma estação seca e se encontre em um terreno instável. Bem, santos, onde estamos limitados, o Senhor é ilimitado. Onde vemos desafios, o Senhor vê oportunidades. Oportunidades para Ele demonstrar o seu amor por você. Oportunidades para Ele demonstrar sua força e poder a você. Nunca desanime porque você está cercado por água. E o que quero dizer com isso é que em Mateus, capítulo 14, quando os discípulos estavam no barco, eles não tinham para onde ir, estavam essencialmente presos. Se você saísse do barco, estaria preocupado em se afogar. Se permanecesse no barco, ainda estaria um pouco preocupado em afundar ou virar. Então, os discípulos estavam cercados por água, estavam presos pela água. Mas aqui veio Jesus, andando sobre a própria coisa que ameaçava os discípulos. A própria coisa que restringia e limitava os discípulos foi o que Jesus usou para demonstrar seu poder superior. Portanto, não se desanime porque está cercado por água. Não se assuste porque está cercado por água. Clame a Jesus, aquele que anda sobre as águas. Mesmo que você esteja sendo atacado pelas ondas da vida, pode clamar a Jesus. Você e eu somos chamados a confiar em Deus. Agora, a minha própria perspectiva sobre confiar no Senhor é que eu não preciso ter todas as respostas, porque eu conheço aquele que conhece todas as respostas. Eu não preciso saber qual é o plano, porque eu conheço o planejador. Eu não preciso saber o porquê se eu conheço aquele. Eu não preciso saber o como, porque confio nele. Alguém que decidiu confiar e acreditar no Senhor nunca poderá ser quebrado. E o que quero dizer com isso é que um crente que encontrou Jesus, um crente que foi verdadeiramente transformado pelo poder de Deus, você não pode desarraigar esse tipo de pessoa, nem pode abalar essa pessoa. E eu acredito que isso acontece porque a Bíblia diz em Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8. A tradução ampliada lê: Bendito com segurança espiritual é o homem que acredita, confia e depende do Senhor, e cuja esperança e expectativa confiante é o Senhor. Pois ele será nutrido como uma árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes junto ao rio, e não temerá quando o calor chegar, mas suas folhas estarão verdes e úmidas. E ele não ficará ansioso e preocupado em um ano de seca, nem deixará de dar frutos. Um crente que decidiu confiar em Jesus é espiritualmente seguro. Isso significa que você não está vulnerável a ataques. Isso não te torna imune, porque todos nós somos atacados pelo inimigo em algum momento, mas você não está vulnerável, você não está exposto. Deixe-me explicar melhor. Pense em uma casa onde todas as janelas foram deixadas abertas. A porta da frente está escancarada, a porta dos fundos está aberta. Não há cortinas nem persianas, mas há muitos materiais valiosos dentro. Essa é a imagem de uma pessoa que não é espiritualmente segura. Ela está aberta ao ataque do reino das trevas, porque sua confiança está em tudo, menos em Deus. Mas veja, ser um crente que realmente confia em Jesus Cristo
Um crente que realmente acredita na palavra de Deus e declara que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Essa pessoa está segura. A Bíblia diz no Salmo, capítulo 37, versículos 3 a 6. Confie no Senhor e faça o bem. Então você viverá seguro na terra e prosperará. Deleite-se no Senhor e Ele lhe concederá os desejos do seu coração. Entregue tudo o que você faz ao Senhor. Confie nele e Ele o ajudará. Ele fará sua justiça brilhar como o amanhecer, e a justiça da sua causa brilhará como o sol do meio-dia. Eu acredito que Deus se agrada quando confiamos nele a tal ponto que podemos dizer: o que quer que me espere no futuro, estou enfrentando com Jesus. O que quer que venha contra mim, estarei protegido por Jesus. E aqui está a questão sobre fé e confiança no Senhor. Muitas vezes você terá que caminhar com Deus sem saber. Na verdade, a fé pode ser resumida da seguinte maneira: fé é fazer a sua parte, que é confiar que Deus fará a parte dele. Sua parte é acreditar. Isso é tudo o que você precisa fazer. E então você deixa Deus fazer a parte dele. Sua parte é se apoiar na palavra de Deus. Sua palavra diz que nada é impossível para Deus. Deixe-me te perguntar, você está fazendo a sua parte? Você está acreditando e confiando na palavra de Deus? A fé não é necessariamente algo tangível, não é algo que você pode colocar as mãos e controlar. A fé é a substância da esperança e a prova do que não se vê. Isso significa para mim que se você pode ver, não é fé. Se você pode explicar ou controlar, não é fé. Muitos de nós tentamos orquestrar e controlar tudo em nossas vidas, até que um dia nos deparamos com coisas que estão fora do nosso controle. E a verdade é que as coisas mais importantes na vida estão fora do nosso controle. Você pode se exercitar e fazer dieta o quanto quiser, mas a doença ainda pode bater à sua porta. Podemos construir prédios e estruturas magníficas, mas ainda devemos nos curvar ao poder de um tornado, de um furacão ou de um terremoto. Essas coisas nos lembram de que não estamos no controle. Mas eu quero que você entenda que é durante esses momentos, quando nos sentimos fora de controle, que somos lembrados do propósito da fé. A fé nos permite estar confortavelmente fora de controle. Embora não possamos controlar coisas como doenças, a natureza ou a morte, temos fé de que Deus tem um plano e que Deus terá a última palavra. E assim, ao nos aproximarmos do trono da graça, vamos pedir a Deus para nos ajudar a nos mover para um espaço onde possamos estar confortáveis sem saber. Peça a Ele para nos mover para um lugar onde possamos ficar confortáveis, não porque temos todas as respostas, mas porque sabemos quem é a nossa resposta. Seu nome é Jesus. Quando você coloca sua confiança no Senhor, algo acontece dentro de você. Você tem uma ousadia quando sabe e confia que seus passos são ordenados por Deus. Então, onde você colocou sua confiança? Em quem você colocou sua confiança? Agora, permita-me falar sobre a dúvida por um momento. Cuidado com a dúvida, porque a dúvida é inimiga da fé. A dúvida só verá os obstáculos à sua frente. No entanto, a fé vê o caminho. A fé acredita que Deus abrirá um caminho, mesmo quando parece que não há caminho. A dúvida verá a escuridão. A dúvida verá o desespero, mas a fé verá o dia. A fé verá a luz. Ela verá a esperança. A dúvida vai te limitar como pessoa, mas quando você confia em Deus, você pode dar um salto de fé. Confiar em Deus dissipa todo o medo. Fé e medo não podem ocupar simultaneamente sua mente e coração. É impossível. Você tem um ou o outro. Fé e medo não podem coexistir. Há um versículo bíblico que realmente deve desafiar e provocar todo crente em Cristo. Lucas, capítulo 14, versículo 33, diz: Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A Bíblia está dizendo que, a menos que você renuncie a tudo para Jesus Cristo, a menos que esteja pronto e disposto a abrir mão de tudo o que possui,
você não pode ser um discípulo de Cristo. E então, cada um de nós deve se perguntar as seguintes questões. Primeiro, eu quero me tornar um discípulo de Jesus Cristo, porque isso tem um custo. Em segundo lugar, estou disposto a renunciar a tudo pelo bem de seguir Jesus Cristo. Esta passagem das Escrituras certamente me faz pensar. Uma tradução de Lucas, capítulo 14, versículo 33, diz: em resumo, se você não está disposto a abrir mão do que é mais querido para você, sejam planos ou pessoas, e se despedir, você não pode ser meu discípulo. Quando Jesus fez essa afirmação de que você deve renunciar a tudo para ser seu discípulo, ele não estava apenas falando com as pessoas que estavam ao seu redor naquele momento. Ele estava essencialmente falando com todos os seus seguidores. É muito direto. Alguns podem até dizer que é incisivo. Ele deixa claro que se não deixarmos de lado nossos tesouros terrenos, não podemos segui-lo verdadeiramente. Agora, para alguns grupos de pessoas, pode parecer que Deus está pedindo demais de nós. Suas exigências parecem muito extremas e inconvenientes para nós. Podemos começar a sentir pena de nós mesmos e imaginar que estamos em um filme onde somos as vítimas e Deus é o vilão. Nos convencemos de que Deus não quer que tenhamos nada ou que desfrutemos de nossas vidas, mas que Ele quer que abramos mão de tudo para que fiquemos miseráveis e sem nada. Mas não poderíamos estar mais errados. Deus veio para nos dar vida e vida em abundância. Deus criou o mundo e viu que o que Ele havia feito era bom. O problema é que somos nós que complicamos as coisas para nós mesmos. O Senhor só usará alguém que esteja disposto a abrir mão de tudo por Ele. A Bíblia deixa claro como cristal que para ser um discípulo de Cristo, você deve estar disposto a renunciar a tudo e se apegar apenas a Cristo. Se não fosse assim, acabaríamos misturando nossas prioridades e colocando nossos prazeres e tesouros terrenos acima de Jesus. Por nossa própria natureza, como seres humanos, podemos ser nossos piores inimigos às vezes, porque somos facilmente atraídos por coisas que não oferecem nenhum benefício às nossas almas. Afastamos Deus mais e mais em troca de coisas mundanas, coisas que são temporárias e que não trazem nenhum benefício para você na eternidade. Pegue a história em Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 22, por exemplo. Um jovem rico se aproxima de Jesus, chamando-o de bom mestre. O homem pergunta a Jesus o que ele teria que fazer para ganhar a vida eterna. Jesus responde, dizendo-lhe para seguir os mandamentos. Mas o homem rico explica que já guardou esses mandamentos durante toda a sua vida. Ele então pergunta a Jesus o que mais ele poderia fazer. Desta vez, Jesus responde: se você quer ser perfeito, vá, venda o que você tem e dê aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e me siga. Agora, Jesus não disse isso porque acha que o dinheiro é ruim ou que o homem não deveria ter posses. Jesus conhecia o coração e os pensamentos do homem. Ele sabia que o homem valorizava demais seus bens terrenos e que essa obsessão estava atrapalhando seu relacionamento com Deus. Eu acredito que Jesus disse a esse jovem para vender suas muitas posses, porque sabia que, ao manter suas coisas materiais tão próximas ao seu coração, esse jovem acabaria negando a si mesmo a entrada na vida eterna. De certa forma, acredito que Jesus estava indiretamente dizendo a todos nós para pararmos de nos deliciar com nossas bênçãos, mas sim para usá-las para servir aos outros e glorificar a Deus. E em troca, Jesus promete que ganharemos um tesouro no céu. Provavelmente, o jovem rico nem ouviu essa parte. Tudo o que ele ouviu foi que teria que perder todo o seu dinheiro. Ele teria que perder sua casa perfeita e seus muitos carros. Mas, se ele tivesse focado na promessa de Jesus sobre a vida eterna no céu, ele não teria se sentido da maneira que se sentiu.
Podemos perceber a relutância do homem, porque as Escrituras nos dizem que após essa conversa, ele saiu triste. Ele estava triste, ele recebeu uma escolha. Abrir mão de suas riquezas terrenas para Deus, e você ganhará muito mais no céu. Mas essa escolha o deixou triste. Era doloroso demais para ele abrir mão de suas grandes posses. Muitas vezes, estamos tão focados no que temos aqui e agora que nos preocupamos em perder tudo. No entanto, acabamos perdendo de vista a coisa mais importante. E isso é a eternidade com Deus. Na Bíblia, Mateus capítulo 10, versículos 38 e 39, diz: "E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem achar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida por amor de mim, a encontrará." Deus sabe o que é melhor para nós, e Ele conhece nossos pensamentos mais profundos. Ele não quer tirar nossa alegria, mas se começarmos a idolatrar a bênção, então temos um problema. Ao abrir mão ou perder as coisas que idolatramos, ganhamos vida espiritual, vida eterna. Isso é o que Deus quer para nós. Mas não nos fazemos nenhum favor quando nos colocamos no caminho de Deus, nos resgatando de nossos ídolos. No caso do jovem rico, ele valorizava suas finanças mais do que valorizava a Deus. Ele acumulava para si tesouros terrenos, em vez de tesouros celestiais. O que Deus lhe abençoou se tornou seu Deus, um ídolo. Agora, poderia aquilo com que Deus nos abençoou se tornar nosso ídolo? Estaríamos rejeitando a oportunidade de vida eterna buscando algo ou alguém que não seja Deus. Estamos colocando essas coisas acima do próprio Deus. Não importa com o que Deus tenha nos abençoado, finanças, família, carreiras, dons, talentos, amigos, que são todas coisas boas, por sinal, precisamos ter cuidado para não colocar nenhuma dessas coisas acima de Deus. Pois o próprio Deus disse em Êxodo, capítulo 20, versículo 3, "Não terás outros deuses diante de mim." Nosso Deus é um Deus zeloso. Ele quer que sejamos investidos nele. Ele não quer desempenhar um papel pequeno em nossas vidas. Ele quer ter o papel principal. Ele quer ser o personagem principal, o protagonista. Mas quando não deixamos de lado o que está nos afastando dele, ele não pode assumir seu papel. Como cristãos, devemos estar dispostos a abrir mão de qualquer coisa e de tudo por Cristo. Agora eu entendo que é mais fácil falar do que fazer. Mas esse é o custo, esse é o requisito. Ou você está preparado para atender a esse requisito ou não. Nossa natureza pecaminosa não nos permite facilmente abrir mão do que seguramos nesta vida. Mas quando pensamos no caráter de Deus, quem Ele é e o que Ele fez por nós, isso coloca as coisas em perspectiva. Só temos todas essas bênçãos porque Deus nos deu. Tudo o que temos é dele. Nossas próprias vidas são dele. O fôlego em nossos pulmões é por causa dele. Ele nos criou e nos conheceu antes de nos formar. Ele nos ama tanto que nos criou à sua imagem e semelhança, com um propósito e um plano para nossas vidas. Seu amor por nós é tão grande que ele deu seu único filho, Jesus Cristo, que morreu por nós para que possamos ter vida eterna. João, capítulo 15, versículo 13 diz: "Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos." Cristo deu sua vida por nós enquanto ainda estávamos pecando. Agora, acredito que devemos comprometer e dedicar nossas vidas a Ele. Não por obrigação, mas por amor a Ele e desejo pelo seu reino eterno. Romanos, capítulo 10, versículo 17 diz: "De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus." Se você começar a falar a palavra de Deus audivelmente e repetidamente, você estará constantemente ouvindo a palavra de Deus, e é assim que a fé vem. Então, se eu continuar falando Romanos, capítulo 8, versículo 37, "Em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou." Se eu continuar falando Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13, "O Senhor te porá por cabeça e não por cauda." Filipenses,
capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. 1 João, capítulo 4, versículo 4. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Se eu repetir a palavra do Senhor, eu a ouço, minha fé cresce, minha crença aumenta. Povo de Deus, não se sinta derrotado em seu coração, não se sinta derrotado em sua mente. Não importa o que você enfrente, seja ancorado e firme em Jesus. A provação que você enfrenta pode não se parecer com Paulo e Silas na prisão. Pode não ser uma cova de leões famintos, mas sua situação pode parecer igualmente desesperadora e intimidante. No entanto, quando você estiver no meio disso, quando não tiver mais para onde ir, não permita que você se mova. Seja inabalável em sua fé. Seja inabalável porque você tem as promessas de Deus para se apoiar. Seja inabalável porque você tem o Espírito Santo, que será sua força e seu ajudador. Jesus Cristo é o único fundamento seguro neste mundo frio e em constante mudança. Ele é nossa âncora firme. As circunstâncias mudam, as pessoas mudam, as normas sociais e percepções públicas mudam, mas a palavra de Deus permanece verdadeira, verdadeira para sempre. Portanto, sejam inabaláveis, santos. Agora pergunte-se, onde está a sua esperança? No que sua esperança está construída? Em que terreno você está? Quero encorajá-lo a ter certeza de que você está enraizado em Jesus Cristo. Tenha certeza de que está ancorado naquele que morreu e ressuscitou. Tenha certeza de que sua esperança, sua fé, está construída sobre o firme fundamento que é o Filho de Deus. Minha esperança está na palavra viva e ativa de Deus. Ela oferece esperança para o doente, esperança para relacionamentos quebrados, esperança para o pecador e esperança para o crente que está lutando. A certeza de sua esperança deve ser baseada na palavra de Deus, porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso é o que a torna tão poderosa, mais poderosa do que uma espada de 2 gumes. Então, quando em dúvida, esteja firme na palavra de Deus. Veja o exemplo de Daniel na Bíblia. Embora ele tenha sido lançado na cova dos leões, ele foi inabalável em sua fé. Ele estava ancorado em Jesus. Olhe para Paulo e Silas, espancados e acorrentados em uma prisão escura, mas ainda assim encontraram a fé para orar e louvar ao Senhor à meia-noite. Por quê? Porque eles sabiam que aquele em quem estavam ancorados era maior do que suas circunstâncias. Eles sabiam que Jesus Cristo era maior do que aquelas correntes. Ele era maior do que qualquer punição que eles enfrentariam. Então, mesmo que todas as probabilidades estejam contra você, continue confiando no Senhor, e Ele levantará um estandarte contra o inimigo. Mateus, capítulo 17, versículo 20, diz: Por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Isso é um poderoso lembrete de quão poderosa é a fé. Deus ama aqueles que se aproximam dele quebrantados, com a percepção de que Deus tem sido fiel a eles. Ele tem sido gracioso com eles. Ele tem sido bondoso com eles, mesmo enquanto ainda estavam em pecado. Então ouça, não fique abatido. Não permita que o diabo te encha de vergonha e culpa quando Jesus Cristo te oferece misericórdia e te oferece perdão. Santos, arrependam-se, sejam convictos, não condenados. Ao longo de tudo que foi dito, somos chamados a uma verdade poderosa. Confiar em Deus acima de todas as coisas, abandonar nossas preocupações e fardos terrenos e nos ancorar na fé inabalável em Jesus Cristo. Nossa jornada neste mundo é repleta de desafios, incertezas e momentos que nos fazem questionar. Mas é exatamente nesses momentos que somos convidados a mergulhar profundamente na presença de Deus, entregando a Ele nossos medos e desejos e permitindo que Ele nos guie com sua mão firme e amorosa. A fé não é a ausência de luta, mas sim a certeza de que em meio à luta, Deus está ao nosso lado.
É crer que mesmo quando nossos olhos não enxergam, Ele está trabalhando para o nosso bem. Quando colocamos nossa confiança nele, não somos abalados pelas circunstâncias, não somos vencidos pelo medo. Ao contrário, somos fortalecidos pelo Espírito Santo que nos sustenta, nos guia e nos conduz à vitória. A vida cristã nos chama a uma rendição total, não de forma forçada, mas por amor. Somos convidados a deixar de lado tudo o que nos prende, tudo o que nos afasta de Deus e a segui-lo de todo o coração. Porque no final, as coisas desta vida são passageiras, mas o amor, a presença e o plano de Deus são eternos. Que possamos em cada novo dia escolher confiar mais em Deus, aplacar nossas dúvidas com fé e caminhar com a certeza de que Ele é nosso refúgio seguro. E que quando olharmos para trás, vejamos uma vida de entrega marcada pelo amor e pela confiança no Senhor, sabendo que essa escolha, acima de todas, nos leva a viver na plenitude de sua graça e no propósito que Ele desenhou para nós. E hoje, se você está cansado de viver uma vida sem Cristo, quero lhe fazer um amoroso convite. Inicie uma nova vida apenas com uma pequena atitude que pode transformar sua vida para todo o sempre. Comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.